quantas mortes a pandemia de Covid-19 realmente causou e continua causando? 5,99 milhões de mortes. Esse é o número oficial de mortes causadas pela Covid-19 até o dia 5 de março de 2022. A maioria dos cientistas concorda que esse número está subestimado, que a pandemia já custou muito mais vidas. Mas o consenso acaba por aí. Os debates sobre quão maior esse número realmente é e como chegar a ele têm sido acalorados. O número oficial de mortes por Covid é obtido somando o número de mortes oficial de diferentes países e regiões. Mas aí aparece o primeiro problema. Diferentes regiões medem seus números de maneiras diferentes. Por exemplo, contamos como morte por Covid apenas as pessoas que tiveram um teste positivo ou apenas a suspeita é o suficiente? Contamos qualquer morte de uma pessoa com Covid ou é preciso provar que o vírus foi o principal causador da morte? Contamos apenas as mortes que ocorreram em pessoas internadas nos hospitais ou também as que ocorreram na comunidade? Em diferentes regiões e em diferentes momentos da pandemia, essas perguntas tiveram respostas distintas. Isso significa que o número oficial é, na verdade, um amontoado de números obtidos por vários métodos diferentes. Independente de como essas perguntas sejam respondidas, o número oficial de mortes não representa o número real. Mas por que acreditar que o número real é maior? Os números oficiais não poderiam estar superestimados? Aí entram 3 fatores: a subnotificação, a falta de testes e as mortes indiretas. A subnotificação significa que muitas mortes sabidamente causadas por Covid não foram informadas para órgãos oficiais e, consequentemente, não entraram nas contagens oficiais. A falta de testes significa que pessoas com suspeita de Covid não foram testadas. Isso significa que, se a região adotar como critério que apenas pessoas com casos confirmados de Covid serão contabilizadas, muitas mortes deixarão de ser contadas. E as mortes indiretas incluem mortes de pessoas que não tiveram Covid, mas teriam sobrevivido caso não houvesse uma pandemia, como alguém que deixou de receber atendimento médico adequado por causa de um colapso no sistema de saúde. A maior parte do planeta sofreu com um ou mais desses problemas em algum momento na pandemia. E os 3 fatores jogam o número de mortes para cima e não para baixo. Mas então, como a gente poderia saber qual o número real? O método mais aceito para medir o número real de mortes é contar o excesso de mortes durante a pandemia. A ideia é simples: comparar o número de mortes durante a pandemia à média de mortes no mesmo período dos anos anteriores. Por exemplo, imagine que uma cidade de 100 mil habitantes tinha uma média de 600 mortes por ano antes da pandemia. Mas depois que a Covid-19 chegou, esse número subiu para 900 mortes por ano. A gente poderia dizer que as 300 mortes a mais foram causadas pela Covid. Uma limitação desse método é que, se houverem outros fatores que possam aumentar o número de mortes a partir de 2020 além da pandemia, essas mortes podem ser contabilizadas erroneamente como causadas pela Covid. Foi isso que aconteceu, por exemplo, na Alemanha, onde os últimos anos têm sido marcados por uma explosão no número de homens com 80 anos ou mais, parte de uma geração que não participou da Segunda Guerra Mundial. Um número cada vez maior de homens mais velhos significa uma mortalidade cada vez maior em relação aos anos anteriores, o que poderia erroneamente ser atribuído à pandemia. Mas a partir do momento em que a gente conhece as mudanças na estrutura etária da população, é possível corrigir os cálculos e obter números mais próximos aos reais. Os pesquisadores Ariel Karlinski e Dmitry Kobak publicaram em junho de 2021 um trabalho no qual tentaram medir o excesso de mortalidade no mundo durante a pandemia. De acordo com eles, o número de mortes era, naquele momento, 40 a 60% maior que os números oficiais. Seriam mais de 1 milhão de mortos que não foram contabilizados nos números oficiais. Vamos dar uma olhada no que essa pesquisa diz sobre o Brasil. A linha cinza do gráfico representa a média de mortalidade nos 5 últimos anos anteriores à pandemia. A linha vermelha é a mortalidade em 2020 e a azul em 2021 até o dia 31 de maio.
Os cálculos apontaram 500 mil mortes em excesso, o equivalente a 37% das mortes no último ano. Ou seja, mais de 1/3 das mortes entre o começo de junho de 2020 e o final de maio de 2021 foram causadas direta ou indiretamente pela Covid-19. O número oficial de mortes naquele momento era de 460 mil, o que significa que o número real era 10% maior, ou 1,1 vezes. Esse númerozinho aqui. Em alguns países, a diferença entre o número real e o oficial era bem maior. No Uzbequistão, o número real foi estimado como 30 vezes maior do que o oficial. Na Nicarágua, é 50 vezes maior. E no Tajiquistão, é 100 vezes maior. A pesquisa também mostra que a distribuição de mortes em excesso ocorreu de forma bem desigual. Em 4 países, Peru, Equador, Bolívia e México, as mortes em excesso representaram mais da metade da mortalidade anual. Já em países como Nova Zelândia e Uruguai, até o momento da pesquisa, o número de mortes estava abaixo da média anual. Morreram menos pessoas durante a pandemia do que num ano comum, provavelmente porque as medidas de distanciamento preveniram mortes por outras doenças além da Covid. Você não entendeu errado. Enquanto o Brasil amargurava 500 mil mortes a mais, um país vizinho estava com uma mortalidade negativa em relação aos anos anteriores. É um doloroso exemplo do desastre que foi a resposta à pandemia no nosso país. Apesar de todos os dados que a gente mostrou aqui, esse estudo ainda não é capaz de nos responder quantas pessoas a pandemia levou no mundo todo. Isso porque ele calculou as mortes em excesso apenas nos 103 países que têm seus dados no World Mortality Dataset. Basta olhar no mapa para ver que quase todo o continente africano, além de países muito populosos como China e Índia, ficaram de fora das contas. Como seria possível chegar a um número global? Karlinski e Kobak tinham como objetivo usar dados de mortalidade de anos anteriores para chegar às mortes causadas pela pandemia, o que impede a obtenção de números de países onde os dados de mortalidade não existem. Mas 2 modelos foram criados com objetivos mais ambiciosos. Estimar o número de mortes nos países onde esses dados não existem e assim chegar a um número global. Os resultados são controversos, para dizer o mínimo. Um dos modelos de maior notoriedade foi lançado pela revista The Economist e usa o aprendizado de máquina, um tipo de inteligência artificial. A ideia é que o modelo aprenda sozinho como estimar as mortes em excesso usando dados de países nos quais sabemos esse número para depois aplicar o que aprendeu nos países onde o número de mortes em excesso não existe. No dia 5 de março, ele estimava algo entre 14 e 23,6 milhões de mortes, uma margem de erro bem grande. Uma das coisas que chamou atenção em seus resultados é que a diferença entre os números oficiais e as mortes em excesso estimadas para países ricos é de aproximadamente 1/3, enquanto nos países pobres ela salta para quase 20 vezes. Os números estimados para alguns dos países mais populosos do mundo são altíssimos. A Índia, em vez de 514 mil mortes, teria entre 2,1 e 9,6 milhões. São de 4 a 20 vezes mais mortes, enquanto a China, que oficialmente tinha 4.600 mortos, teria entre 370 mil e 1,6 milhão, algo entre 80 e 350 vezes mais mortes. O modelo atraiu críticas bem duras, a começar pelo seu próprio pressuposto. De acordo com o cientista de dados Gordon Shotwell, tentar modelar o excesso de mortes de países pobres usando um modelo treinado com dados de países ricos não faz sentido, já que as causas das mortes em excesso nesses 2 grupos de países não é necessariamente a mesma. Ele destaca o fato de que o modelo foi treinado usando dados de apenas 4 países do continente africano, sendo que esse continente é onde ficam 53 dos países que tiveram as mortes estimadas pelo modelo. Para ilustrar a crítica, ele postou esse gráfico em seu blog. Ele mostra o PIB per capita e a expectativa de vida nos países que foram usados para treinar o modelo, em vermelho, e nos quais ele tenta prever o excesso de mortes, em cinza.
Fica claro que os dois grupos de países têm perfis bem diferentes. Para que o modelo pudesse ter sucesso nas predições, seria necessário que esses fatores não tivessem influência sobre o excesso de mortes, o que obviamente não é verdade. Shotwell conclui dizendo que acho que esse é um excelente exemplo de como os modelos de aprendizado de máquina podem dar um verniz de credibilidade a coisas que são basicamente suposições sem nenhuma base. Sondre Ulvund Solstad, o líder da equipe que criou o modelo, se defendeu dizendo à revista Nature que, apesar das falhas do modelo, é melhor confiar em suas estimativas do que nos números oficiais. Acho que é melhor fornecer um número incerto do que confiar em um número muito certo que claramente é falso. Mas esse não é o único modelo que tentou estimar o número de mortes em excesso no planeta. Outro modelo que ganhou notoriedade foi criado pelo Institute for Health Metrics and Evaluation, o IME. No dia 5 de março de 2022, ele estimava algo entre 12,5 e 18,8 milhões de mortes causadas pela Covid no planeta. Não é o primeiro modelo estatístico criado pelo IME. No primeiro semestre de 2020, já haviam criado outro modelo para predizer o número de mortes e de leitos de hospital necessários nas próximas semanas. Esse modelo foi duramente criticado por consistentemente subestimar a pandemia. As estimativas e excesso de mortes começaram em maio de 2021 e logo chamaram a atenção por estimar um excesso de mortes nos Estados Unidos muito maior do que outros modelos. Eles apontavam mais de 900 mil mortes em excesso, um número 57% maior do que o divulgado pelo próprio governo dos Estados Unidos através do Center for Disease Control. Em outubro de 2021, foram realizadas alterações no modelo que aproximaram os dados estimados para os Estados Unidos para aqueles estimados por outros modelos, mas o grupo não detalhou quais alterações foram essas. O estudo foi criticado com base nos dados usados para criar as estimativas. Ariel Karlinski, sim, o mesmo cara que calculou o excesso de mortes nos países onde os dados disponíveis permitiam que isso fosse feito, apontou que muitos dos dados usados eram de baixa confiabilidade, estavam ultrapassados e até casos onde o estudo simplesmente não apresentava referência de onde os dados haviam sido tirados. Para completar, muitos bancos de dados reconhecidos como confiáveis pelos demógrafos não foram consultados. Sua crítica pode ser resumida nessa frase. O problema com o relatório do IME é que ele usa dados extremamente parciais quando existem bancos de dados muito mais abrangentes, como o World Mortality Dataset. O demógrafo e epidemiologista Stephanie Hellinger, da Universidade de Nova York, levou a treta para o site onde todas as tretas convergem, o Twitter. Lá ele critica a falsa impressão de conhecimento e confiabilidade que as estimativas passam, e questiona se iniciativas como essa não poderiam desestimular investimento na coleta de dados. Afinal, por que coletar dados reais se você pode rapidamente estimá-los usando um computador? Também expressou preocupação com o fato de que outras pesquisas possam vir a usar essas estimativas, gerando ainda mais erros. Diante das dificuldades, os cientistas já estão buscando outras formas de contar as mortes, além do excesso de mortalidade e dos modelos estatísticos. Um artigo publicado em janeiro de 2022 na revista Science descreveu um estudo que estimou as mortes por Covid na Índia através de entrevistas por telefone. Usando um método semelhante ao usado em pesquisas de intenção de votos, entrevistadores ligaram para mais de 140 mil residências e perguntaram sobre mortes e casos de Covid naquela residência. Com base nas respostas, eles calcularam algo entre 3,1 e 3,4 milhões de mortos no país entre junho de 2020 e julho de 2021. Esse número corresponde a aproximadamente 29% das mortes no período e é mais de 6 vezes maior que o número oficial de mortos. Mas esse método não resolve um dos problemas que leva o número de mortes a ser subestimado: a falta de testes. Se a pessoa não foi testada, vai dizer aos entrevistadores que não houve caso confirmado ou morte por Covid. Os próprios pesquisadores admitem que a sua estimativa é conservadora. Ariel Karlinski, sim, ele de novo, publicou um pré-print sugerindo extrapolar os dados nacionais a partir de dados regionais. A ideia é pegar uma cidade ou província onde os dados foram coletados e a partir disso calcular as mortes do país inteiro. Para demonstrar o método, ele usou os dados de Córdoba para estimar as mortes em toda a Argentina.
calculou 120 mil mortes em excesso, bem próximo dos 111 mil calculados pelo método tradicional. Mas esse método também tem suas limitações. Ele só pode ser aplicado em países onde a distribuição do excesso de mortes é relativamente homogênea. Ele pode levar a valores falsos em um país com grandes desigualdades regionais, como o Brasil. Outra alternativa testada foi o uso de medidas geoespaciais de cemitérios. Os caras literalmente usaram imagens de satélites para contar túmulos. O método foi testado na cidade de Mogadiscio, na Somália, e em Aden, no Iêmen, com bons resultados. Mas também existem limitações nesse método. A variação cultural na forma de lidar com os mortos é muito grande. Nem todas as culturas sepultam seus mortos em cemitérios. A essa altura já deve ter ficado claro que nenhum método é perfeito e que provavelmente nunca saberemos o número exato de vidas que a pandemia levou e continua levando. Mas isso não significa que não devemos tentar encontrá-lo. Essas estimativas são importantes para guiar as políticas públicas de saúde e assistência social e para nos ajudar a lidar com o trauma coletivo que esse vírus vai deixar. Só é necessário que os pesquisadores tenham responsabilidade na hora de gerar esses números e que nós tenhamos senso crítico na hora de recebê-los. O roteiro do vídeo que você acabou de ver foi escrito pela Sofia. Ela está sempre arranjando novos lugares para falar de ciência. E sempre que ela faz alguma coisa nova, ela avisa lá no Twitter. Então, se você quer ouvir ela falar de ciência e às vezes de outras coisas também, pode seguir ela lá, @lentevermelha. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje, a mensagem é dos nossos apoiadores Giovanna e Doug. Desde o começo de sua história juntos, Gil e Doug reciclam o que não tem mais validade e transformam em algo melhor. Em 2002, eram apenas colegas do curso de artes plásticas. Pouco tempo depois, transformaram esse acaso em uma grande amizade e depois reciclaram esse sentimento para o amor. Hoje, além de casal, Gil e Doug formam uma dupla atuando em sincronicidade para produzir o que eles sentem que nasceram para fazer: arte. Valeu, gente! Beijo!